Então vamos começar. Na aula de hoje nós vamos ver uma coisa que eu tenho sentido que é uma deficiência muito grande de alguns alunos, que é como montar a redação uma vez que eu já tenha feito a análise inicial dos elementos essenciais, tá? Então, muito bem. A gente, lembrando aqui, para quem é novo, a primeira coisa que eu mando vocês fazerem quando entram na prova do Enem é examina o título da redação, examina os textos motivadores, tá? Examinou o título, examinou os textos motivadores, agora você pode ter certeza de qual é o tema. E o tema é sempre um problema. O problema que você tem que resolver é o primeiro elemento essencial do qual você tem que ter certeza. Você vai precisar ter certeza qual é o problema que eu tenho que resolver. Existem outros 3 elementos essenciais que você tem que parar e pensar um momento e colocar no papel, colocar no rascunho antes de começar a escrever a redação. Então, além do problema, que é o primeiro, você tem o bem. O bem é aquela coisa que o problema está atacando. As causas do problema e a solução para o problema. Então, essas são as 4 coisas que você vai usar para montar a sua redação. São os tijolos com os quais você vai construir a tua redação. Problema, bem, causas e solução. Tá, uma vez que eu fiz essa análise desses 4 elementos, eu vou montar a minha redação. E para isso eu já dei um passo a passo para vocês, certo? Com apenas 15 frases, vocês resolvem a redação, tá? Então, vamos ver agora os elementos essenciais. Estamos analisando o Enem de 2019. Confirmem para mim se está dando para enxergar direitinho. Deem um ok aí se está dando para enxergar numa boa. Eu vou aumentar mais aqui, tá? E aí a gente já começa a falar. Tá dando para enxergar, gente? Eu acho que aqui está no máximo. Então, vamos lá. Leidiane está confirmando. Obrigado, querida. Confirmando aí. Marcelo entrando, seja bem-vindo. Felipe entrou, bem-vindo, querido. Então, vamos lá. Está dando para enxergar, né? Beatriz também confirmando. Obrigado, querida. Então, vamos lá. Estamos analisando o tema do Enem 2019, que é democratização do acesso ao cinema, tá? Lembrando, nós temos que ler o título, os textos motivadores e extrair os 4 elementos essenciais dos textos motivadores. O primeiro elemento é o problema. E aqui, gente, não é difícil, certo? O tema é a democratização do acesso ao cinema. Democratização, por quê? Porque o acesso ao cinema não é democrático, então esse é o problema. O problema é a falta de democratização do acesso ao cinema físico, ou seja, o povão poder ir nos cinemas, certo? Assistir o cinema no cinema, etc. Né? Em suma, é isso que é o problema aqui. Que ele está dizendo que uma grande parte da população brasileira não pode ir ao cinema. Muito bem. Qual é o bem? Ou seja, o segundo elemento essencial, que é aquela coisa material ou imaterial que o problema ataca. Bom, o bem é a possibilidade de todo mundo ir ao cinema, um cinema físico, certo? Ou a gente pode dizer também que o bem é simplesmente o cinema, não é isso? Em suma, é disso que se trata aqui, né? A gente poder... A possibilidade de todo mundo ir ao cinema, o cinema, esse é o bem, o cinema. Próximo, terceiro elemento, as causas do problema. A gente viu que tem 2 grupos de causa. Um primeiro grupo é altos custos, e aí a gente viu que tem várias coisas dentro desses altos custos. Ingresso caro, estacionamento caro, kit pipoca, aquelas coisas que vende na bomboniere do cinema, porque geralmente o cinema fica dentro do shopping, é tudo chique e é tudo caro, etc. Segundo grupo de causas, concentração geográfica das salas de exibição. Então a gente viu que as salas são concentradas nas grandes cidades e elas são concentradas nos bairros ricos. Tá? Então são 2 tipos de concentração geográfica, tudo isso a gente está vendo dentro desse segundo grupo de causas. Tá?
Por fim, último elemento essencial, a solução, tá? E aí é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cachola, vai da nossa criatividade, pensar numa solução. Eu pensei em organizar, já que o problema é custo, é ingresso caro e é os cinemas estarem localizados, né, em bairros ricos, etc. Eu pensei, vamos fazer exibições populares em agremiações, entendeu? Em clubes, igrejas, etc., que fiquem nas periferias. Beleza? Gente, lembrando, a organização agora da redação que a gente vai ver vai fazer uso desses 4 elementos, do problema, do bem, das causas e da solução. O problema e o bem, eles vão entrar aonde? No primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução. As causas vão entrar onde? Nos parágrafos de desenvolvimento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente vai tratar o quê? Do primeiro grupo de causas. E no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo de desenvolvimento, perdão, que é o terceiro parágrafo da redação, a gente vai tratar do segundo grupo de causas. E por fim, a solução é no quarto parágrafo. Então, gente, notem que a redação de vocês, cada parte da redação de vocês vai tratar mais ou menos de um desses elementos essenciais. Vamos ver agora como isso é feito, tá? Vamos para a redação, as 15 frases da redação, tá? O tema aqui todo mundo já sabe, né? O bem a gente já sabe, que é todo mundo poder ir ao cinema físico, o cinema, né? Então vamos lá. Gente, 15 frases para você fazer a redação. Eu numerei aqui as frases só para vocês contarem. Em vermelho aqui é o parágrafo de introdução. Aí notem que aqui é vermelhinho e aqui muda para azul. Por quê? Mudou o parágrafo. Então foi a forma que eu escolhi aí para vocês verem a mudança de parágrafo. Então toda vez que mudar de cor, vocês sabem que está mudando de parágrafo. Então essas 3 primeiras frases aqui, gente, são o parágrafo de introdução. Beleza? Então vamos ver. Como é que a gente faz o parágrafo de introdução? Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Como é que a gente faz o parágrafo de introdução? Primeira frase é o bem. É uma frase em que você vai simplesmente descrever ou dizer qual é o bem. E o bem a gente já viu que é o quê? O cinema. Então, gente, frasezinha simples. O cinema vem encantando multidões há pouco mais de um século. Ponto, acabou. Já introduzi minha redação, já falei qual é o bem. Posso botar uma frase mais maneira que essa, Thiago? Mais elaborada, com mais umas informações, com a citação? Pode, fica a teu critério. Eu quis aqui ser simples, para vocês entenderem que assim, com simplicidade mesmo, a gente já faz uma redação poderosa. Segunda frase do parágrafo de introdução, segunda frase da redação. Você vai falar de uma consequência do bem para o Brasil ou da importância do bem para o Brasil. Então vamos ler? Para um país como o Brasil, em que a taxa de analfabetismo é muito grande e em que o hábito de leitura é ainda pouco difundido, o cinema se apresenta como um meio efetivo de levar poesia e ficção a mais cidadãos. Então, gente, o que eu estou falando? Olha, o Brasil é um país cheio de analfabetos e também de muita gente que é humilde, que não tem hábito de ler livros, não compra ou não pode comprar livros, certo? Num país assim, olha só, o cinema cumpre uma função legal, que é a de levar o quê? Uma poesia, uma ficção em imagens a esses cidadãos, certo? É uma forma de cultura também a esses cidadãos que não leem. Com isso, gente, eu fiz uma excelente segunda frase aqui para o meu parágrafo de introdução e fiz uma coisa que é pedido no material do Enem, que é uma conexão com uma outra área de conhecimento, certo? Aqui no caso eu estou falando de taxa de analfabetismo, de hábito de leitura no Brasil, que são itens, né, de sociologia, de geografia brasileira, certo? Lembrando que no Enem não é necessário que vocês façam necessariamente uma citação de um filósofo, coisa desse tipo, citação de livro. Eles querem que vocês façam uma conexão com outro campo do assunto. E é justamente isso que eu fiz aí nessa frase. Por fim, última frase do parágrafo de introdução, a frase tese. A tese é a frase mais importante de toda a redação. É a frase que une o quê? O problema às suas causas. Porém,
devido aos altos custos de acesso a esse divertimento, que é o primeiro grupo de causas, e devido à concentração geográfica das salas de exibição, que é o segundo grupo de causas, o acesso ao cinema no Brasil não é democrático, que é o quê? É o problema. Então, gente, notem a estrutura do parágrafo de introdução. Gente, só isso aqui já te dá um parágrafo de introdução poderoso, certo? Você começa falando do bem, da importância que o bem tem para o Brasil, mas aí, olha só, mas, porém, contudo, todavia, você entra com uma condição, uma conjunção adversativa. A frase tese, olha, porém, há um problema e esse problema se deve às causas tais e tais. Ou seja, introduzir o meu problema, introduzir aquilo que é o mais importante, que é o problema que eu vou ter que tratar na redação. Beleza? Vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, frasezinhas aqui em azul, certo? Segundo parágrafo da redação, a gente vai tratar o que nele? Do primeiro grupo de causas. São essas com 4 frases, gente, vocês matam o parágrafo de desenvolvimento. Primeira frase, aqui a frase causa 1. Em primeiro lugar, cabe examinar os altos custos associados a esse lazer, ao cinema. Segunda frase do segundo parágrafo, a gente vai fazer o quê? Discriminação das causas, ou seja, vamos dizer uma por uma o que a gente entende por altos custos. Então vamos lá? São vários os fatores que tornam particularmente cara a ida ao cinema. Não apenas o preço da entrada, mas também os custos decorrentes da localização dos cinemas em shopping centers, como lanches caros e estacionamentos abusivos. Ou seja, discriminei uma por uma as causas que pertencem a esse grupo de altos custos. Perceberam? Terceira frase do parágrafo de desenvolvimento é onde você entra com documentos, ou seja, dados, estatísticas ou exemplos. Aqui eu não tinha um dado muito bom para falar isso, eu usei o quê? Um exemplo da minha cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, não é incomum ver ingressos a R$40, kits de pipoca a R$25 e estacionamento a R$20, o que faz com que o programa não saia por menos de absurdos R$85. Então, gente, o que eu fiz? Usei simplesmente um exemplo, né, da minha cidade, da minha vida, entendeu? Para ilustrar o que eu estou tratando nesse parágrafo. Por fim, última frase do segundo parágrafo, é onde eu dou uma conexão entre a causa e o problema, uma explicação de por que essa causa causa o problema. Com os altos custos, muitas pessoas que têm por hábito assistir a filmes na TV e que gostariam de frequentar o cinema acabam tendo que optar por alternativas de lazer mais econômicas. Entendeu? O Felipe está perguntando, posso botar um conectivo antes do Rio de Janeiro? Como nesse sentido? Não faz sentido aqui no caso. O conectivo aqui no caso é por exemplo. Por quê? Justamente porque nessa frase eu estou dando um exemplo, certo? Então, eu comecei o parágrafo falando que eu vou falar de altos custos, discriminei o que eu entendo por altos custos e nessa frase eu estou dando um exemplo, certo? Então por exemplo, o conectivo ideal. Vamos lá, gente. Terminamos com isso o segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Essas frasezinhas aqui em amarelo. Vamos tratar agora o que? Do segundo grupo de causas. Em segundo lugar, cabe examinar a questão da localização geográfica das salas de exibição. Isso que a gente vai tratar nesse terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento. De novo, gente, segunda frase do parágrafo é onde eu faço a discriminação das causas, ou seja, eu vou dizer cada uma das causas que estão dentro desse grupo localização geográfica. Então vamos lá? Não apenas as salas se encontram concentradas em grandes centros urbanos, ou seja, em grandes cidades, como nestes, elas se localizam preferentemente em shopping centers de bairros de classe média e alta. Ou seja, né, essa questão da localização, né, das salas, né, elas são esses dois tipos de concentração. Concentração em grandes cidades, concentração em bairros de classe média e alta.
De novo, terceira frase é onde eu dou o quê? Documento, falo um dado, falo uma estatística, falo um exemplo. Vamos lá? Agora eu vou usar uma estatística tirada do texto motivador da prova. Olha lá. De fato, conforme artigo publicado pelo sítio Cinema Perto de Você, ancine.gov.br, que era o que estava lá no texto motivador, nas últimas 4 décadas ocorreu uma progressiva concentração das salas de cinema em áreas privilegiadas dos grandes centros urbanos brasileiros. Acabou, gente. Documentei, comprovei o que eu estou desenvolvendo aqui nesse parágrafo, com um dado do texto motivador que eu posso perfeitamente usar. Nota, o Felipe, que aqui, como não é um exemplo, como eu estou citando o quê? Um fato, um dado estatístico, eu uso o quê? De fato, certo? Ou seja, bem, tudo a ver, entendeu? Justamente por eu estar usando um fato, uma coisa, um dado estatístico, né, que está lá, né, entre os textos motivadores e tal, eu começo aqui com esse conectivo de fato, entendeu? Ocorre essas coisas assim conforme está documentado aqui nesse estudo, nesse site, tá entendendo? Nota que eu não uso a palavra site, eu uso sítio. Vocês podem usar sítio, podem usar portal, certo? Mas não usem site, porque site é em inglês, né, gente? Então vamos lá. Última frase do segundo parágrafo de desenvolvimento. Última frase do terceiro parágrafo, onde eu dou uma explicação, onde eu mostro a conexão entre a causa e o problema. Como no mesmo período, ou seja, esse período que eu estou falando aqui, das últimas 4 décadas, como no mesmo período ocorreu um crescente êxodo do interior para as grandes cidades, conclui-se que muitos brasileiros que outrora eram servidos por cinemas em suas cidades devem hoje procurar outras formas de lazer nas periferias metropolitanas. Ou seja, eu estou falando, gente, uma coisa, de novo, eu estou mostrando o conhecimento de geografia do Brasil. Eu estou mostrando que muitos brasileiros, nesses últimos 40 anos, justamente saíram do interior e foram para grandes centros urbanos como Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E durante esses 40 anos aí, ele fala lá nos textos motivadores que os cinemas também se concentraram nos centros urbanos, saíram do interior e mais só que então, se concentraram em bairros ricos, né, das grandes cidades. Então, em suma, o cara que antigamente via um cinema lá no interior, né, lá na sua cidadezinha no interior, esse cara agora aqui, vamos lá, o cara que ficou no interior perdeu o cinema. E o cara que, vamos supor que por dificuldade teve que migrar para uma grande capital como Rio, São Paulo, etc., e está morando numa periferia, também está sem cinema lá. Então, em suma, essa população perdeu acesso ao cinema. Emanuel, o senhor vai deixar a aula gravada? Sim, essa aula vai para o YouTube, tá? Vamos lá. Por fim, último parágrafo. De novo, o último parágrafo também tem 4 frases. São essas frasezinhas em verde agora. De novo, o último parágrafo, 4 frases, vocês matam o parágrafo de conclusão. Primeira frase é a frase onde eu introduzo o parágrafo, falo brevemente qual solução que eu vou adotar. Vamos ler? Uma proposta de intervenção para a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil deve partir do enfrentamento da questão dos altos custos e da concentração das salas de exibição em áreas privilegiadas por meio da organização de exibições populares. E é aqui, gente, nessas poucas palavras que eu estou fazendo menção a qual solução que eu vou dar. Notem, gente, que eu estou ainda sendo bem breve, certo? Falando bem rapidamente. Porque é justamente no decorrer do parágrafo que eu vou especificar, que eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com essas exibições populares, certo? Vou começar a fazer isso já na segunda frase do 4º parágrafo, que é a frase onde eu tenho que dar o quê? O agente e o objeto, ou seja, quem vai ser responsável por tocar a proposta e qual vai ser o objeto, ou seja, o que vai ser feito efetivamente. Vamos ler? Agremiações localizadas em periferias ou pequenas cidades, como sindicatos, associações de moradores, escolas de samba e outras, ou seja, isso aqui é o agente,
poderiam promover sessões de cinema gratuitas ou a preços convidativos para suas respectivas comunidades. E isso aqui é o objeto da proposta de intervenção. O que vai ser feito? Sessões de cinema gratuitos ou a preços convidativos para as comunidades. E quem vai fazer? Essas agremiações que eu cito: sindicatos, associações de moradores, escolas de samba, igrejas, sei lá, etc. Beleza? Terceira frase do parágrafo de conclusão: meio e efeito. Meio e efeito, ou seja, eu vou dar o meio, ou seja, como a proposta vai ser feita, e o efeito, ou seja, que efeito eu pretendo atingir. Como essas entidades aí, esses sindicatos, associações de moradores, etc., normalmente hospedam grandes reuniões ou festas, elas poderiam tranquilamente aproveitar os momentos ociosos de suas instalações. Ou seja, eu estou dizendo, olha só, geralmente a igreja, sindicato, escola de samba, né, eles já recebem reuniões, né, de um grande número de pessoas. Né? Aproveita um momento que não está usando lá, né, o pátio, a quadra, etc., que está vazio, passa lá, faz uma sessão de cinema, entendeu? Usa no momento ocioso, ou seja, no momento que não tiver em uso, faz lá uma sessão gratuita de cinema, entenderam, gente? Esse é o meio, o como da minha proposta. E agora eu vou relatar o quê? O efeito, o que eu pretendo atingir exatamente com a minha proposta. Isto teria o efeito de um maior engajamento da comunidade, que por já ter o costume de frequentar esses espaços, desenvolveria com mais facilidade o hábito de assistir à sétima arte, ou seja, o cinema. Sétima arte é cinema, né? Então, gente, explicando esse efeito aí, né, o que eu estou dizendo aí? Que o pessoal já está acostumado a ir nesses espaços, né, nesses sindicatos, nessas associações de moradores, já estão acostumados a frequentar esses espaços. Então, assim, eles ficariam mais à vontade, já se sentiriam em casa, tá entendendo? E compareceriam, não teriam vergonha, etc., de comparecer a essas exibições populares de cinema. Beleza? E, por fim, gente, a última frase do parágrafo de conclusão, última frase da redação, a 15ª frase, aí cumprindo a minha promessa de fazer 15 frases, a retomada do bem. Uma frase em que eu enuncio a esperança de, com essas medidas, a gente retomar o bem. Com semelhantes medidas, o cinema, que é o nosso bem, poderia vir a divertir e educar todos os estratos da nossa sociedade. Beleza, gente? Então, com isso, nós vimos hoje como a gente, partindo da análise inicial dos textos motivadores, a análise em que a gente extrai os 4 elementos essenciais: problema, bem, causas e solução, a gente pegou esses 4 elementos, que são como legos, como tijolos, e a gente com eles montou a redação. A redação é uma estrutura que eu estou dando para vocês, que são 15 frases, são sempre as mesmas 15 frases, que cada uma tem a mesma função sempre. Como vocês viram, essas 15 frases têm sempre a mesma função. Vão funcionar em qualquer tema. Beleza? Ficamos por aqui hoje.